Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Esse vídeo vai ser um pouquinho especial, assim, que eu vou partilhar com vocês algumas coisas que aconteceram na minha vida, pra também dizer que infelizmente a gente vai ter que dar uma paradinha com o canal. Já tem um tempo, né, que vocês que me acompanham sabem que eu tava num discernimento vocacional e eu decidi fazer uma experiência de vida consagrada numa comunidade de vida esse semestre. E então eu infelizmente não vou ter possibilidade de gravar os vídeos, primeiro porque eu não vou ter tempo, eu não vou ter possibilidade de gravar os vídeos lá porque é uma rotina, né, toda diferente e não vou ter como continuar com o canal. E também com as minhas questões da internet, das minhas redes sociais, eu sei que tem bastante gente que me acompanha lá no Face, né? Então, pra dar um esclarecimento pra vocês do porquê que eu vou dar uma sumidinha, assim. A minha vida vai mudar em muitos aspectos, né? Inclusive, vocês já estão vendo um aqui, que é o meu cabelinho, né, curtinho. Que eu vou fazer essa experiência de vida consagrada nessa comunidade, então eu não vou poder continuar com o canal, não vou poder continuar aqui nas redes sociais. Se tudo der certo por lá, é provável que eu não continue mais com o canal mesmo. Mas é uma experiência, né? Então vamos deixar tudo na mão de Deus. Depois, se passar desse tempo e, né, Deus me mostrar outros caminhos, possivelmente nós voltaremos com o canal e tudo. Por isso eu peço a oração de vocês, para que Deus possa me direcionar para o melhor caminho que seja para Ele, né, daquilo que Ele reserva para mim. E já fazia um tempo que eu estava num discernimento vocacional, que eu procurei várias vias e essa comunidade de vida me atraiu bastante, porque lá também tem esse caráter bastante da apologética, da defesa da fé, da teologia, que é algo que é muito forte para mim. Então é uma comunidade mesmo, eu vou ser, né, assim, esse período assim como consagrada mesmo, pobreza, castidade, celibato, né, obediência. E é uma nova comunidade, então é leigos consagrados, né, não é religiosos. E uma comunidade muito interessante, assim, que eu conheci esse ano. Eu espero de coração que os estudos tenham, né, alcançado o coração de alguém, assim, se for pelo menos por uma alma, já valeu por tudo, assim. E meus pequenos estudos, assim, que tenham contribuído para o crescimento na fé de alguém, né, partilhado, foi muito básico, né, tem muitas coisas aí que possam ser desenvolvidas, que eu queria também, já tinha projetos aqui para a teologia do corpo, intensificar, mas infelizmente Deus tem outros desígnios, né? Então fica aí também para vocês desenvolverem, estudarem, buscarem, mas espero que realmente os estudos tenham possibilitado o crescimento na fé de muitas pessoas que acompanharam. Agradeço muito de coração. E eu vou deixar aqui algumas referências que foi para mim muito bom, que eu iria fazer dos próximos estudos, mas como eu não vou fazer, para vocês também continuarem pesquisando e tudo mais. Eu ia continuar aqui no canal um pouquinho sobre teologia do corpo e depois eu iria iniciar sacramentos, porque a parte que eu mais amo dentro da fé é a questão dos sacramentos, assim, que eu gosto muito dessa catequese. Mas eu já tinha mais ou menos pronto aqui algumas coisas sobre namoro, casamento e tal, mas infelizmente não vou conseguir fazer. Mas eu vou deixar pra vocês algumas referências que foram muito positivas pra mim, que me acrescentou muito e aí vocês podem também pesquisar. Esse livro aqui, primeiramente, Namoro, do professor Felipe Aquino. Eu li esse livro quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, assim, que eu peguei emprestado de uma pessoa. E eu gostei muito, foi muito bom pra mim na época. E eu comprei ele, voltei a ler. E realmente, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo professor Felipe Aquino. O professor Felipe Aquino pra mim é uma referência de catequista. Ele, pra mim, assim, é uma pessoa fantástica. Me representa muito, assim, o ser leigo também na igreja. E esse livro aqui ele é muito bom para quem quer ter uma dimensão do que é o namoro, o período do namoro, a proposta que a igreja tem, né? Várias coisas que fala aqui, por exemplo, com quem namorar, o que é namorar, que é um tempo para crescer a dois, e ser livre para poder amar, possuir-se para dar-se, as faces do amor. Várias coisas aqui, voltado bastante para a juventude, então eu deixo essa indicação para vocês. Tem um outro livro do professor Felipe Aquino que eu não li ainda, mas que eu quero ler, que é Problemas no Namoro e tal, e então fica a dica aí para vocês. Um outro livro que pra mim foi fantástico, que eu descobri também esse ano, que eu ganhei de uma grande amiga minha, a Cris. Um beijo pra você, tá, Cris? Lá de BH, depois vocês seguem lá, @docinhos da Cris. Ela é uma doceira de mão cheia, gente. E ela me deu esse livro quando a gente foi na Canção Nova no Revolução Jesus, que é do Jason e da Cristalina Everett, que é Como Encontrar a Sua Alma Gêmea Sem Perder a Sua Alma. É um livro
muito bacana, que eles traduziram, né, agora pro nosso idioma. Eu tenho o autógrafo do Jason, gente. Ah, que maravilha! E ele é um livro que eu indico para todas as moças, porque é 21 segredos para as mulheres. Então é um livro realmente para as meninas que querem aprofundar. Então aqui tem desde capítulos para meninas que estão solteiras, o que fazer nesse tempo de espera, como também encarar o namoro, e é o Jason e a Cristalina que escrevem juntos, então é bem legal ter a face dos dois. E também para os homens que querem conhecer um pouco do universo feminino e tal, para se aprimorarem, eu indico muito esse livro. Esse livro eu cresci muito com ele, muito mesmo, na teologia do corpo, porque é uma teologia prática que mostra mesmo a dificuldade, assim, sabe, do dia a dia, que eles, né, atendem muito, então pela experiência mesmo deles de missão. Então eu recomendo muito, eu cresci muito com esse livro e eu recomendo para todos. E esse também foi um livro que me ajudou muito a montar os meus estudos de teologia do corpo. O terceiro livro que eu queria indicar para vocês é esse aqui, do Thomas Morrow, O Namoro Cristão é um Mundo Super Sexualizado, da editora Quadrante. E foi um livro muito bom mesmo para a construção de conceitos de namoro, de teologia do corpo, que é um padre assim que fala direto ao ponto para os jovens e mostra muita realidade das coisas, sabe, sem rodeio. E ele assim, bem assim firme e ao mesmo tempo mostra a beleza de tudo que é o namoro, o matrimônio. Eu achei que foi um livro muito bom mesmo, que eu cresci muito, e eu indico muito para vocês que querem também ter uma base mais firme sobre o namoro cristão, né, como que é a visão, né, a partir da questão, né, da fé nesse mundo que é super sexualizado e que é muito difícil, né, nadar contra a corrente. Também queria deixar algumas referências para vocês, assim, que quer continuar estudando, etc. Que é essa Bíblia aqui, que eu agora uso, a Bíblia Católica do Jovem. É da editora Ave Maria. Eu não conhecia essa Bíblia, assim, e... gente, essa Bíblia ela é fantástica, assim, porque ela tem a passagem bíblica e aí dentro dela ela vai falando várias coisas. Por exemplo, a perspectiva católica, aí depois tem como viver a palavra... Tem algumas partes históricas, assim, igual aqui, Incas, Aztecas e Maias. Tem aqui também alguma questão dos símbolos, não sei se dá pra vocês verem, compreender os símbolos e tudo. No início fala um pouquinho sobre a questão do livro, igual esse aqui, Carta de São Judas. Aí tem a apresentação toda. E é bem interessante, sabe, essa Bíblia. Eu gostei muito dela, eu gosto muito da tradução da Ave Maria, eu gosto muito da Bíblia da Ave Maria. Essa Bíblia, assim, ela não tá ainda marcada como vocês viram, porque minhas Bíblias são muito marcadinhas, assim, com cores e tal. Porque eu vou começar a estudar a partir dessa Bíblia e eu achei que muito bom, porque dá pra gente estudar muito legal, sabe? Então, olha assim, a gente só não estuda mesmo se a gente não tem interesse, porque o jovem tem muito acesso a coisas boas, sabe? Basta a gente procurar também e querer também ter, né, essa formação. Outra referência são os catecismos da igreja, né? Então, com certeza, o catecismo, esse amarelinho aqui, que é o meu xodozinho, que eu gosto muito dele, né? Que é o catecismo. Então, toda a fé católica, tudo que a gente precisa saber da nossa fé, está neste livro aqui. Então, é muito interessante que você tenha o livro, sabe? E vai estudando aos poucos, não precisa de ler tudo de uma vez. Mas, por exemplo, eu quero estudar sobre os sacramentos. Aqui vai falando tudo o que precisa saber sobre os sacramentos. Eu quero estudar sobre, sei lá, os 10 mandamentos. Aí você vai estudando os 10 mandamentos, sabe? Então, é muito legal, assim, é um livro que eu recomendo muito, né, óbvio, né, porque aqui tá toda a nossa fé, eu acho que todo mundo deveria ter e ir lendo, sabe, estudando também o catecismo, ter esse interesse de buscar, sabe. E também o YouCat, sim, eu tinha uma resistência com o YouCat, não sei porquê, não me peçam pra explicar porque eu não gostava um pouco do YouCat. Só que assim, hoje eu vejo o YouCat com muito bons olhos, sabe, eu acho que ele é o catecismo, aquele livro que eu mostrei maiorzinho, mas de uma forma mais assim, do dia a dia, que perguntas e respostas, que você pode também ter uma dinâmica maior quando vai trabalhar com alguma questão. Uma outra coisa também que eu queria assim deixar é da gente cercar melhor a nossa espiritualidade, sabe? Então, da gente não ficar esperando receber, sabe, a espiritualidade assim de mão pronta, mas de correr atrás e querer se fortalecer nas diversas oportunidades que a igreja nos apresenta. E as que eu vivo, né, que vale muito pra mim, que eu queria deixar pra vocês também, é como eu já disse aqui, a questão do Opus Dei, né, São José Maria, ler os livros de São José Maria lá no site, que eu vou deixar aqui no box de informação.
O site do Opus Dei que sempre tem matérias interessantes que nos ajudam a viver, né, o dia a dia e tal. E é muito bacana, então se inteirar sobre o site do Opus Dei. Uma outra coisa assim que pra mim foi muito bacana esse ano foi assinar a revista do Arautos do Evangelho. Essa revista chegou na sexta-feira, então eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas bem legal. Os 10 mandamentos não podem sofrer mudanças. O tema. E é bem interessante a revista assim do Arautos, sabe? Me ajuda bastante. Eu gosto muito de ser assinante da revista. E assim, ler a revista toda mesmo. Tem aqui, né, sempre tem a voz do Papa, tipo um texto assim do Papa Francisco. Tem também sempre um texto do fundador do Arautos, que é o Monsenhor João Cladias, né, que eu gosto muito dos escritos dele. Tem sempre também a voz de um bispo, né, que escreve e tal. Matérias sobre as pessoas que são do Arautos, mostra como que a missão do Arautos está no mundo e tal. E também no final eu sempre gosto de matérias que eles usam com questões assim da natureza, sabe? Nessa revista aqui eles falaram sobre o diminuto reflexo da inocência. E foi uma irmã que escreveu sobre a Joaninha. Eu gosto muito disso, sabe? Eles colocam, por exemplo, um paralelo espiritual com algo da natureza. Igual, por exemplo, a questão do cedro que fala na Bíblia. Eles fizeram uma matéria uma vez de um mês que falava sobre o porquê que fala do cedro, né? Entender a natureza da substância para que aí a gente possa entender também o gancho espiritual que há em cima disso. Ou uma vez também que colocaram de uma pedra preciosa que Nossa Senhora é comparada, por que daquela pedra, e aí explicando também. Então eu acho bem interessante a revista do Arautos, eu acho que vale bastante a pena se você quiser também conhecer. E claro, né, gente, como eu já falei aqui várias vezes, ser aluno do site do Padre Paulo Ricardo, que é um site maravilhoso, com vários vídeos, assim, maravilhosos, que ele nos passa, assim, a confiança da fé, de passar a doutrina, assim, e tal. E eu sou muito feliz também de ser aluno do Padre Paulo, aprendo muito lá, os vídeos, os cursos. Então, se você ainda não é assinante lá, seja para você ter acesso aos cursos e também, mais do que isso, contribuir com o trabalho, né, de toda a equipe do site, que faz um trabalho belíssimo na internet, né, e que imagina, né, se não tivesse também, ia ser uma perda católica muito grande. Então, seja lá sócio e participe para você crescer na sua fé. Uma outra coisa que eu queria partilhar foi de uma coisa que eu descobri recentemente em relação à minha vida e que foi muito difícil eu descobrir, mas que eu acho que vai ser muito interessante para pessoas que também passam por esse problema e não sabem e que talvez possam se espelhar no que eu vou dizer aqui agora. Eu descobri recentemente que eu tenho uma questão que se chama DDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, e impulsividade, né, também. Assim, eu nunca pensei que eu poderia ter isso, porque dizem que o diagnóstico do DDA é geralmente em pessoas que são hiperativas, mostra hiperatividade externa, tem dificuldade na escola, ou tem problemas de estrutura familiar, várias coisas, e que eu nunca tive isso, né? Eu tenho uma estrutura familiar, eu sempre fui boa na escola, e eu não apresento hiperatividade externa. Outra coisa também é que a DDAH ela é mais difícil de ser diagnosticada em mulheres, ela é mais assim, comum para ser diagnosticada em homens, então também isso tudo contribuiu para que fosse difícil saber que eu tenho isso, sabe? Geralmente a DDAHI ela é diagnosticada na infância, só que na minha infância não foi diagnosticado isso. Por quê? Primeiro que não é uma coisa comum que a gente vai procurar assim, para saber. Muita gente pode ter DDA e não sabe. Porque é claro que existem casos muito abruptos que aí você já vê e procura e tal, mas existem pessoas que têm e passam a vida sem saber que tem. E uma coisa que eu descobri que ajuda muito, né, a acalmar a DDAHI é a música clássica. E quando eu estudei música clássica dos 7 anos aos 15 anos de idade. Então nesse período eu tinha um equilíbrio muito grande por conta do meu estudo de música clássica. Eu lembro quando eu ia pro conservatório estudar assim, nossa, eu sentia uma coisa assim que era o meu descanso, era a minha paz. Então isso me ajudava a ter um equilíbrio muito grande em várias áreas da minha vida. Então, assim, eu tenho DDA, que é déficit de atenção, e hiperatividade interna, né? Eu tenho uma hiperatividade dentro no meu interior, mas eu não mostro isso no meu exterior. Então, muita gente que me conhece sabe que eu aparento ser uma pessoa, assim, tranquila, né? Mas, internamente, eu sou muito hiperativa. E eu vim descobrir isso porque eu
uma pessoa uma vez falou comigo que eu poderia estar com depressão, né, no ano passado, e eu fui investigar o que era, por que eu tava com depressão. Porque eu não conseguia entender o porquê que eu poderia ter depressão, porque, tipo, minha vida é muito boa, muito tranquila, eu tenho esse gancho espiritual muito forte, eu não tava entendendo por que eu poderia ter depressão. E por que eu tinha depressão, né? Eu desenvolvi por conta da DDA, e a depressão se desenvolveu a partir do meu segundo ano do ensino médio até, teoricamente, metade, um pouquinho do início desse ano, assim, da metade do primeiro semestre desse ano. O que é a DDAH, assim, no nível geral? É uma questão que a gente tem genética, então é algo genético, então se você tem DDAH, é provável que um dos seus pais tenha DDAH. Então, assim, no nosso cérebro, o lobo pré-frontal, assim, ela é o que filtra, mais ou menos, vou tentar falar de uma linguagem assim que dê pra entender. É como se filtrasse os impulsos, filtrasse as questões da nossa razão. Então, quando chega uma crítica pra nós, a gente não tem esse filtro. Então a gente absorve totalmente aquela crítica e amplifica. Da mesma forma que tudo que a gente pensa e a gente faz, a gente também não passa por esse filtro e ela sai com uma impulsividade muito grande. Então, todo mundo que tem DDAH tem uma tendência a um complexo de inferioridade muito grande. A gente sempre se acha o patinho feio, a gente sempre se acha assim, pior que os outros, a gente não acredita nas coisas boas. Por exemplo, muitas pessoas me elogiam, eu acho isso uma ofensa, sabe? Porque eu fico falando, isso não corresponde com a realidade. Na minha cabeça. A gente sempre se acha uma fraude, porque, por exemplo, o DDA, ele também pode, se ele tiver uma facilidade para estudar, ele pode ser uma pessoa muito boa academicamente. E eu nunca fui uma pessoa assim de sempre ter fominha, de sempre ter que tirar 10, 10, 10, 10. Mas eu sempre fui uma boa aluna, eu nunca precisei estudar muito, porque o meu cérebro também, ele absorve muito bem os conteúdos. E eu ficava muito de cara com isso, assim, porque eu não me esforçava tanto, tirava algumas notas boas, enquanto eu vi que os meus amigos, assim, nossa, pelejavam muito para poder conseguir tirar uma nota razoável. Inclusive, tinha uns absurdos, por exemplo, quando eu estava na época do vestibular, eu não me achava digna de passar em um determinado concurso, porque eu vi que meus amigos se esforçavam muito para passar naquele concurso, e muita gente falava que para poder passar naquele concurso tinha que doar o sangue, virar a noite, estudo, e eu falava, nossa, se eu fizer um pouquinho disso, eu acho que eu passo, e eu acho que eu não sou digna de passar, então eu vou deixar para os meus amigos passarem, sabe? Umas coisas assim que tinha na minha cabeça. O DDA, ele também tem um complexo de inferioridade muito grande, porque todas as críticas que ele recebeu durante a sua vida foram absorvidas de forma intensa e impregnadas, né? Então, por exemplo, por conta dessas questões minhas, do déficit de atenção, que eu vou explicar daqui a pouquinho também, muitas críticas que vieram, do tipo, você é do mundo da lua, porque você não presta atenção no que a gente fala, você é muito desorganizado, porque é um dos sintomas do DDA, ele é muito desorganizado, muito, muito. E aí falavam, sabe, então eu me achava uma pessoa horrível, porque eu não conseguia viver as coisas normais como todo mundo. E toda a crítica, mesmo que ela fosse uma crítica assim, normal para uma pessoa, eu absorvi isso de muita intensidade. E as brigas, elas eram muito pesadas. Eu lembro de uma vez que eu tive uma briga com uma pessoa da minha família, eu estava no primeiro ano do ensino médio, tive 2 brigas com uma pessoa. E assim, sabe, eu fiquei vermelha. Eu fiquei toda manchada, vermelha, sabe? E aquilo foi uma coisa assim, caótica, mas, né, como essa pessoa também tinha DDA, ela também não tinha esse filtro do impulso, então eu falava tudo, falava tudo, sabe? E depois a pessoa até falava, mas por que você se ofende tanto? Por que você se ofende? Não pode falar nada que você já se ofende. Mas é porque a pessoa não tem esse lobo pré-frontal também do filtro e ela nem sabe o que ela fala. E ela não tem dimensão daquilo, de como isso pode atingir as pessoas. Então, eu lembro, muitas cargas que eu recebi por conta dessa questão da DDA. Eu achava que o meu valor estava submetido a uma condição e não pela pessoa que eu sou, sabe? Então, foi uma questão intensa de depressão mesmo. E devido à depressão que eu sofri, eu também passei pelo problema da assídia, né? Que eu via as referências de santidade, de proposta de Deus, e eu queria alcançar aquilo, mas eu não me achava digna, eu não achava que era possível alcançar aquilo, então eu tinha uma preguiça de ser santa, assim, de não viver as coisas de Deus, porque eu achava que não tinha como, sabe? E então, ou seja, o meu emocional estava debilitado, o meu espiritual
e o meu mental. Eu estava totalmente travada nessa área. Um outro distúrbio muito assim que tem a pessoa com DDA é o distúrbio do sono. Se você tem algum problema no sono e quiser investigar, é provável também que possa ser questão de DDA. Porque o meu cérebro não para, porque eu tenho hiperatividade interna. O meu cérebro não para, então eu tenho um cansaço mental muito grande. E eu dormia para tentar descansar, mas eu sempre acordava cansada. E era muito ruim isso. Eu fui em vários médicos, todos eles falavam, isso é hormonal, isso é da idade, é assim mesmo, que não sei o quê. E isso começou a intensificar realmente no meu segundo ano do ensino médio, porque eu parei de estudar música clássica. E eu descobri também que uma das formas de você tranquilizar o cérebro é você ouvindo música clássica. E hoje, descobrindo que eu tenho DDA, eu escuto música clássica todos os dias, 20 minutos por dia. Tem até um estudo, né, que você quiser pesquisar na internet sobre o efeito Mozart, né, que realmente tranquiliza, né, as ondas cerebrais e tal. Falam até que pode aumentar 3 pontos no QI quem ouve muito com frequência, assim, música de Mozart. Então, essa é uma das soluções. Se você tem muito cansaço mental, dorme muito, não consegue, ouvir música clássica é algo que ajuda muito a descansar. Uma outra questão também que eu descobri com a DDA é que nós temos uma alteração, vamos colocar assim, nos efeitos, na concentração de dopamina, né? E a dopamina, ela é um neurotransmissor que está ligado à questão da região de recompensa do cérebro. Então, por você ter menos dessa distribuição de dopamina, você tem menos recompensa no seu cérebro. Então por isso que você sempre faz muitas coisas e acha que não corresponde, você não tem essa recompensa que é saudável que você tenha para o seu cérebro estar bem. Através disso que faz a gente ter o déficit de atenção, a gente não consegue se concentrar muito e tem essa desorganização mental. E uma das coisas que eu descobri é que a droga unida com a DDA é algo assim, muito intensificado. Então quem tem DDA tem que tomar muito cuidado com o uso de drogas, porque pode ser muito intenso, por exemplo, questão de bebida alcoólica, etc. E o meu caso foi a questão do café, né? Quem me conhece de perto sabe que eu sou muito dependente do café, eu amo café, assim, tipo, bebo muito café. Eu descobri o porquê disso, porque a cafeína ela aumenta a concentração de dopamina. Então eu procuro o café de uma forma de me manter concentrada. Então as drogas, por exemplo, elas podem te fazer concentrar, que te ajuda, ou de relaxar o cérebro também. Então por isso tem que tomar um pouco de cuidado, porque é provável que você tenha mais suscetibilidade a dependências. Então a pessoa que tem DDA, ela é uma pessoa muito apaixonada, ela é muito apaixonada e ela tem que ter uma paixão para poder ter uma atenção, né? Então, por exemplo, eu tenho DDA e é engraçado que assim, eu não dou a minha atenção para aquilo que não me interessa. Isso que é o déficit de atenção. Se tem uma coisa que não me interessa, eu não dou atenção para aquilo. É como se meu cérebro desligasse. E eu não dou atenção mesmo, tipo, não consigo, sabe, ter um foco para aquilo. Agora, quando é uma coisa que me atrai e que eu tenho uma paixão por aquilo, há o reverso, que é o hiperfoco, ou seja, o excesso de concentração numa coisa só. E o hiperfoco é uma coisa interessante, que se você saber quais são os seus hiperfocos, você pode desenvolver muitas coisas. E eu descobri que a minha paixão realmente é a teologia, o meu hiperfoco está pela teologia. Então, por exemplo, eu tenho essa parte da criatividade maior. Então, eu me dá uma ideia de eu tenho que criar um estudo de alguma coisa. O meu hiperfoco aciona e eu começo a ficar focada naquilo noite e dia. Eu não paro enquanto eu não termino de fazer aquele estudo. Eu acordo pensando naquilo, eu durmo pensando naquilo, eu fico às vezes sem comer e eu vou. E assim, é o meu hiperfoco acionado. Então eu tive que descobrir qual que é a minha paixão para manter o meu hiperfoco. Porque se eu tenho outro foco, me é sugerido um outro foco que eu não tenho ali como me dar aquela atenção toda, tem uma pressão em cima daquilo, eu posso ter o contrário, eu tenho um desfoco daquilo e vira até uma tortura, sabe? E eu tenho uma facilidade, porque como eu gosto de estudar, tudo pra mim é bom. Caiu na rede é peixe, assim, então o saber não ocupa espaço. Então tudo que é saber eu gosto de estudar, pra mim não é nenhuma dificuldade estudar. Mas existem paixões que me faz ter um hiperfoco. Se você não tiver uma paixão, uma motivação para poder canalizar o seu hiperfoco, você você fica como o preguiçoso, você não consegue fazer nada, você fica estático, parado, porque você não tem ativado o seu sistema de recompensa que já está deficiente, vamos colocar assim, por conta da questão da dopamina.
Então, ser DDA pra mim não é um problema, e sim um dom de Deus, porque eu tenho essa capacidade de poder criar coisas e de estudar e ter um hiperfoco, principalmente voltado para teologia, para as coisas de Deus, assim, e que às vezes a gente se acha um patinho feio, mas na verdade nós podemos ser cisnes, né? Então, para você aí que tá vendo, que tem DDA, saiba que você possa ser uma pessoa brilhante, porque as grandes pessoas que contribuíram para a história da humanidade, elas tinham DDA, igual Einstein, Mozart, Leonardo da Vinci, Van Gogh. Vários deles tinham DDA, e porque a gente age pelo impulso, a gente tem essa impulsividade, mas que é necessária para que as coisas possam acontecer, porque se a gente sempre ficar na nossa zona, assim, na nossa bolha, a gente nunca vai gerar nada, a gente tem que ter esse impulso. Eu sou muito impulsiva, eu dou a cara a tapa mesmo, eu me lanço, e depois se der algum problema eu arco com aquilo e vamos ver no que vai dar. Então não pensa muito nas consequências, na redoma. Então eu vou pro abraço, sabe? Isso tem um lado negativo também, porque você é muito intensa, muito impulsiva, e assim, os sentimentos pro DDA, eles não são normais, assim, no sentido de que eu sou muito intensa. Então se eu amo muito. Se eu não gosto, eu tenho muita resistência. Se eu sou feliz, eu sou muito alegre. Se eu sou triste, eu sou muito triste. É muita intensidade. E é engraçado porque, por exemplo, quando uma pessoa me elogia e eu acredito naquele elogio pode ser verdade, tipo assim, eu solto fogos de artifício, sabe? Da mesma forma que se alguém me faz uma crítica e eu não tenho esse filtro, eu, tipo, vou no fundo do poço, sabe? Então, é muito intenso. E é importante você saber que você tem, quem tem DDA, saber que tem DDA, porque a DDA não se cura com um remédio propriamente dito, mas você identificar que o seu cérebro ele funciona de uma maneira especial e você vai trabalhar de acordo com como o seu cérebro funciona, para você produzir, para você também ter a sua vida confortável. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa desorganizada por causa do déficit de atenção. Então, eu tenho que fazer uma listinha todos os dias para saber o que eu tenho que fazer, quais são as minhas ordens de prioridade, e ir riscando, porque senão eu sempre deixo para depois. A gente vai adiando, fica com negligência, a gente não passou o dia, a gente não fez nada. Então, eu sei que eu tenho uma desorganização própria. Então, eu preciso de ter mais zelo em cima disso. Descobri também que, por exemplo, eu tenho a busca do conflito, então isso não é uma coisa negativa, que eu tenho que saber canalizar. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito mesmo, quem me conhece sabe. Mas eu tenho, eu fico muito irada quando eu estou em ambiente com heresia, por exemplo. Então, várias vezes já aconteceu de eu não suportar e assim, atingir frontalmente pessoas, sabe? Por conta de uma heresia. E o certo é você depois conversar com a pessoa no canto e tal, mas é como se meu cérebro desligasse e eu só aciono o hiperfoco. Eu fico naquilo até a verdade ser estabelecida, sabe? E assim, a gente lida com pessoas, né? Nossa briga não é contra pessoas, sabe? É contra ideias. Então eu também tenho que saber educar como eu vou lidar com isso. E também a questão mesmo até da minha espontaneidade, porque os meus amigos, eles não sabiam que eu tinha DDA, mas eles já chegam assim pra mim, falam assim, olha Marcela, já vou chegar, te dar o parecer da situação. A situação é essa, essa e essa. Já tô te avisando porque eu sei que você é espontâneo, pra você chegar lá e não falar nada que não seja isso e tal. Eles até me avisam, avisa logo. E eu falo, tá, eu vou chegar aí, entendeu? Porque até eles mesmos já sabiam, assim, desse meu comportamento. Então também tem que saber que às vezes o que eu falo pode ser agressivo, pode ser rude, porque é impulsivo, sabe? Então eu não posso tratar todo mundo como eu acho que é o meu tratamento, sabe? Então tudo isso são formas que a gente vai investigando pra trabalhar, pra poder crescer no relacionamento humano. É igual aquela questão, né? Se você é um peixe e é julgado a vida inteira pela sua habilidade de escalar árvores, você sempre vai se achar um idiota, né? Então, o problema na questão do DDA não é o distúrbio de atenção que ele tem, mas o foco que ele pode ter para acionar o seu sistema de recompensa, né? E assim a gente pode ser não só o patinho feio que a gente achava, mas um cisne, quem sabe. Então é isso, eu tô muito feliz de saber que eu sou DDA, de ter descoberto a solução do meu problema. E eu vou deixar um livro aqui no box de informação que chama Mentes Inquietas, um livro em PDF, que foi muito importante para eu descobrir todas as questões da DDA, saber identificar e como trabalhar em cima disso e ver que a DDA ela não é uma deficiência, não é um problema, mas pode até ser
um dom de Deus, sabe? Se a gente souber viver, souber canalizar, como diz no livro, eu acho que é minha cara, eu sou a última romântica do Lulu Santos, sabe? E eu sou assim mesmo, vivendo a vida com aventura, e viver a proposta de Deus é a maior aventura que a gente precisa ter na nossa vida. Se viver as coisas de Deus é loucura, então é melhor não ter razão. E também eu sou a exagerada do Cazuza, porque realmente eu posso morrer de fome se você não me amar. Eu sou exagerada, jogada aos seus pés. Muito intensa, sou exagerada, sou a última romântica, e eu gosto muito de ser apaixonada pela vida, apaixonada pelas coisas de Deus, porque o mundo fica mais colorido, e saber que eu tenho isso faz com que eu também seja assim, veja que essa minha impulsividade não é uma coisa ruim, que as minhas paixões, ser apaixonada não é uma coisa ruim, mas é algo que me impulsiona a ser assim, sabe, a levar muitas coisas que eu experimento para as pessoas. E espero que esse livro também te ajude a identificar. Nem todo mundo que tem DDA é hiperativo, nem todo mundo que é hiperativo é DDA. Tem gente que é agitado, mas isso não configura hiperatividade. Tem gente que é distraído, mas isso não configura DDA. Tem que investigar vários pontinhos, mas é bom até pra você que lida com pessoas, seja professor, seja pessoas da igreja, diversas áreas da vida, que te ajuda a poder ajudar o próximo e também entender a cabeça das pessoas aí, né, que é o nosso grande desafio da vida também, saber se relacionar e nos amarmos uns aos outros. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpe qualquer coisa durante esse período do canal, pelo meu mau jeito, às vezes, pelos meus erros de português, como sempre, que vocês já sabem. Mas agradeço de coração por tudo, pelo apoio, pelo carinho, pelo amor. Espero realmente que ele tenha valido a pena, que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. E continue aí a estudar, passar pra frente, ser catequista e estar sempre junto da igreja, sempre fiel às questões da igreja, porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. E aonde nós iremos se somente Ele tem palavras de vida eterna? Força, coragem, estamos juntos, nos vemos na Eucaristia. Um grande beijo, graça e paz.